gente, começou. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, pois é a sombra Salvador, queira abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia. Sei que de manhã nós ficamos um pouco desanimados, né? O café ainda não bateu no estômago, a gente ainda não acordou totalmente, mas é fundamental que a gente se mantenha em alegria. Afinal, nós estamos na casa do Senhor, como igreja dele, com a oportunidade de mais uma vez honrar e glorificar o seu santo nome.
Eu, particularmente, fico muito feliz quando estou aqui, principalmente aqui na frente, podendo partilhar junto com vocês aquilo que Deus tem separado para a sua igreja. Eu quero mais uma vez saudar a igreja com a paz do Senhor, um bom dia, que esse culto possa ser de fato um lugar da presença de Deus na vida de cada um de vocês. Eu gostaria, antes de darmos início, relembrar alguns cuidados que nós temos que ter. Vocês não podem esquecer, estamos em 2021 agora, mas a pandemia ainda está aí, então é fundamental que nós continuemos a respeitar o protocolo, tá? Não pode tirar a máscara durante o culto, não pode ficar sentado perto de quem você já não tem contato, ou seja, família, né? Só pode sentar perto familiares, então respeite aí a marcação do banco, tá? Se mantenha distanciado, isso é importante para o cuidado da nossa saúde. Nós temos que manter esse cuidado e esse protocolo. Mais uma coisa, como temos feito até aqui, o bebedouro também não está funcionando. As orientações que têm sido dadas até o momento é que cada um tem que ter a sua garrafinha, tá bom? Então não adianta ir para lá, ficar aglomerando, porque você não vai encontrar água, tá? Tomem cuidado, se for ao banheiro, não fique muito perto, e também ao término do culto, por favor, não fique muito próximo. Eu sei que a gente fica louco para abraçar o irmão, para falar pertinho dele, a gente está com essa saudade, eu entendo, mas a gente ainda está numa situação crítica, principalmente no nosso estado, e é fundamental que nós respeitemos o protocolo, tá bom? Vamos orar para começarmos esse culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado porque o Senhor nos permite, mesmo em um momento tão complicado, tão complexo como esse, sairmos de nossa casa para poder adorar o seu santo nome, Pai. Louvamos o teu santo nome também, porque apesar de tudo, o Senhor tem sido fiel para com a tua igreja e para com cada um de nós. Temos sentido o teu cuidado, temos sentido o teu afago e temos percebido que ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, o Senhor está conosco. O Senhor continua a nos consolar, o Senhor continua a nos fortalecer. Receba esse culto, Pai, que estamos prestando a Ti, que possa chegar ao seu trono com um cheiro suave e que o seu coração se alegre com a adoração dos seus verdadeiros adoradores. Louvamos o teu santo nome nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Oramos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Louvemos ao Senhor, queridos. Vamos colocar em pé, nossos irmãos, para louvarmos ao nosso Deus com esse cântico belíssimo. Ouve os nossos louvores, celebrai com júbilo ao Senhor. Você está em uma celebração, alegrai-vos do Senhor, sabei que o Senhor é bom, está ouvindo os nossos louvores. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a nossa luz, a nossa fortaleza. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a luz, tua glória
as águas cobrem o mar, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Sabem que o Senhor é Deus, é o Senhor que está presente aqui para receber toda a adoração. Que os nossos corações sejam voltados para Ele, que a nossa mente seja descansada no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. É o Deus que te protege, o Deus que te guarda, o Deus que te cura, o Deus que te abençoa, o Deus presente aqui neste lugar, em outros lugares da terra, em outros corações. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele eternamente, aleluia. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Ó amado Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Um dia abençoado, ó Deus, um dia lindo, para estarmos juntos aqui para louvar e exaltar o teu nome. Receba, Deus, os nossos louvores, as nossas orações, o nosso clamor, ó Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. Ó amado Deus, abençoa, Senhor Deus, o povo também que está em casa, ó Deus, também com o mesmo coração de adoração ao teu nome. Que possa haver uma boa transmissão, que as pessoas possam, ó Deus, estar conectados cada vez mais contigo, ó Deus. Que possamos, como igreja, ó Deus, mesmo com afastamento físico, mas mantermos a comunhão, ó Deus. Amarmos uns aos outros, considerarmos uns aos outros. Abençoa o teu povo, continue falando aos nossos corações, no nome de Jesus que oramos. Vamos fazer a leitura bíblica, amados, que se encontra em Efésios 3, 20 e 21, que também vai ser projetado. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Quem poderá contar todas as coisas maravilhosas que tem feito? Quem pode louvá-lo como ele merece? Nós não temos condição de retribuir nem de pagar nada ao Senhor.
Nós somos frágeis, fracos e pecadores. Mas Deus, pela sua graça infinita, Ele nos recebe. Deus, pela sua misericórdia, Ele nos acolhe. Então, o que nós devemos fazer é nos render diante do Senhor, nos quebrantar diante do Senhor. E é o que nós vamos fazer agora cantando com o cântico Eu Me Rendo. Saiba que um coração contrito Deus nunca despreza. Aquele coração humilhado, quebrantado diante da presença do Senhor. E nós precisamos estar diante de Deus assim, sempre falando: Senhor, eis-me aqui. Sempre falando: Senhor, eu me rendo a Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Igreja, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas Teu amor
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Pastor Gabriel. Amém. Não sei se vocês pararam para observar o que cantamos até aqui. No primeiro momento, nós nos rendemos aos pés da cruz do Senhor. Pode sentar, querido. E no segundo momento, nós cantamos: qual é o resultado daquele que se rende a essa cruz? A verdade é que nós servimos a um Deus vivo na história. Eu estava no mês de dezembro, junto com a Ivonete e alguns irmãos ali no salão social da igreja, e falando sobre o livro dos Salmos. E uma das coisas que eu mais repeti enquanto explanava o livro dos Salmos é uma expressão que tem no salmista o tempo inteiro: Deus de Israel é o Deus da história. E hoje nós vivemos um momento que aparentemente é um momento conturbado da história. É um momento de pandemia, momento de aflição, mas a gente não pode se esquecer que Deus é o Deus da história. E que mesmo nesse momento Ele continua a atuar e a operar milagres de forma maravilhosa. E o que nós, como servos dEle, devemos fazer é estar rendidos na cruz de Cristo. Porque certamente veremos o agir dEle, mesmo nesse momento de tanta dor, de tanta aflição e angústia. Vamos orar para a gente poder começar a explanação da palavra do Senhor. Oremos. Querido Deus, esse é um momento muito importante do culto, momento que partilhamos como igreja de Cristo a Tua palavra, momento que podemos ouvir de maneira particular a Tua voz e através da Tua santa palavra podemos entender a forma que devemos caminhar, podemos deixar que o nosso coração seja transformado pelo Senhor através do Teu Espírito Santo. Então, Pai, pedimos que nesse momento o Senhor esteja sobre essa amada igreja, preparando os corações que aqui estão para receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Louvamos o Teu santo nome, que este seja um momento de honra e exaltação de Ti. Oramos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Queridos, eu fiquei pensando quando o pastor Osiris me chamou para pregar nesse dia 10, o que eu falaria. Eu acho que vocês que já são da PIBA sabem como eu funciono, né? Eu já explano isso aqui há um bom tempo, há 5 anos aproximadamente. Eu sempre tento buscar do Senhor aquilo que Ele quer que a igreja receba. E é impressionante, porque eu não tenho essa receita. Cada momento, cada pregação, essa inspiração vem de uma maneira diferente. E dessa vez veio de uma maneira muito inusitada para mim. Eu sou um pastor jovem, todo mundo percebe isso na minha pele linda, macia, sedosa, um homem realmente ainda muito... Tem gente que discordando? Eu vi um monte de gente fazendo assim. Sou sim, gente, não sou sogrinha. Minha sogrinha está ali, ó. Minha pele não é macia, linda, claro que é. Sou um pastor jovem e tenho muito a aprender ainda, e por isso eu tenho vários
pastores, mentores que me ajudam na minha caminhada. E, geralmente, nessa caminhada de mentoria, eu vou até esses pastores e eles me ajudam, né? Eles me dão conselhos, eles me orientam sobre a forma de caminhar no ministério pastoral. E dessa vez, desde que fui consagrado, aconteceu algo diferente, algo que eu não esperava. Na verdade, um desses pastores, muito meu amigo, ele veio até a minha pessoa. De fato, foi algo que me chocou, que me marcou. Porque eu estou falando aí de um camarada de 60 anos de idade aproximadamente, que já tem mais de 30 anos de ministério, que tem de fato um trabalho lindíssimo na obra do Senhor, mas veio até mim, ligou para mim, ligou chorando. Aquilo me assustou profundamente. Eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. E a primeira coisa que ele falou foi: Gabriel, eu estou desanimado. A primeira coisa que ele falou foi: Gabriel, eu estou desanimado. Quando eu atendi o telefone, ele estava chorando, e chorando muito. E eu só conseguia perguntar o que foi, o que foi, o que foi, e ele só respondeu isso: Gabriel, eu estou desanimado. Fato é que nós vivemos um tempo difícil, querido. Nós vivemos um momento que acontecem coisas como essa que, por exemplo, eu não esperava. E o engraçado é que em tempos difíceis, a Igreja do Senhor automaticamente ela recebe uma responsabilidade. Eu creio nisso. Eu acho que esse momento de pandemia é uma possibilidade para que a Igreja do Senhor mostre quem é o Senhor Jesus para o mundo. Eu creio nisso. Então a gente tem uma responsabilidade, uma missão de demonstrar que existe um Deus poderoso que pode ajudar qualquer ser humano a passar por esse tipo de dor. Por qualquer tipo de dor, na verdade. Só que até mesmo pessoas de dentro da comunidade de fé desanimam. Isso foi um choque muito grande para mim, porque apesar de ser óbvio, nós tendemos a manter sempre uma máscara de que somos inabaláveis. Nós tendemos a mostrar uma característica de pessoas realmente muito fortes, verdadeiros guerreiros do Senhor, que porque estão com Ele jamais sofrerão. E às vezes nós sofremos escondidos, porque não temos a humildade de irmos até um outro irmão, talvez mais jovem que você, talvez um irmão que sempre vai até você para receber conselhos e ali se humilhar. Isso me chamou muito a atenção, perceber que o desânimo, ele vem e ele vem para qualquer um de nós. Eu me lembro da palavra de Jesus aos seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É inevitável. A aflição é uma condição inerente ao discípulo. Só que aí eu também lembro de outra palavra, quando Pedro afirma: eu estou feliz porque sofro em nome do Senhor Jesus. Só que nem sempre é assim, não é, querido? Às vezes nós sofremos e nem sempre estamos felizes. E às vezes estamos sofrendo também por causa do nome do Senhor Jesus, mas estamos sofrendo porque no mundo teremos aflições e não estamos felizes. Olhar para essa pandemia e por tudo que essa pandemia está produzindo de ruim em nossa vida e dizer que sempre estivemos felizes é mentira. Talvez nesse momento você não esteja feliz, você esteja desanimado. E eu vou te contar uma coisa: você não é um mau discípulo por causa disso. A mensagem de hoje tem a função e o objetivo de encorajar você a entender que você é humano e que você pode sim desanimar. Você pode sim enfraquecer. Você pode sim chorar. Você pode sim se humilhar. Gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias no profeta Isaías, capítulo de número 40.
Isaías 40, nós leremos o verso 27 até o verso de número 31. Amém? Conseguiram abrir? Diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto, ele chamou muito a minha atenção, porque quando você lê o texto inteiro, capítulo 40, você vai para ele e começa a ter o coração preenchido de alegria, de satisfação. Afinal, o autor ele está demonstrando um Deus muito poderoso, que está com você em todas as suas batalhas, que está com você em todas as suas pisaduras, em toda a sua caminhada. E o texto, desde o versículo 1, te deixa muito animado, pelo menos eu fiquei assim. E aí eu me deparei com o versículo 27. É o primeiro versículo do texto de Isaías 40, que existe uma espécie de murmuração, existe uma espécie de desânimo. E aqui na voz de dois personagens, o desanimado e o profeta. O desanimado, o profeta primeiro pergunta: por que você reclama, ó Jacó? Por que você está desanimado, ó Jacó? Por que você está se queixando, Israel? O que está acontecendo? E aí ele responde: o Senhor não se interessa pela minha situação. Querido, a gente não está falando aqui de um ateu. A gente não está falando aqui de uma pessoa que não acredita em Deus. Ou mais, a gente não está falando aqui de uma pessoa que despreza Deus, porque hoje é comum, percebermos pessoas que fazem de tudo para matar Deus. Mas a gente não está falando desse tipo de pessoa aqui no texto. A gente está falando de um filho de Deus. Nós estamos lendo a fala de uma pessoa que faz referência ao próprio povo de Deus. O Senhor não se interessa pela minha situação. Num primeiro momento, pelo menos para mim, não sei para você, isso soa em meu coração como uma afronta a Deus. Como assim você vai afirmar que Deus não está nem aí para a sua situação? Como assim você não consegue enxergar tudo aquilo que Deus fez na sua vida ao longo da história? Afinal, Deus é o Deus de quê? O Deus da história. Como você não consegue enxergar isso? Como isso não é evidente para você? Eu, pelo menos no meu ímpeto pastoral, eu tenderia a fazer isso, ou pelo menos a pensar isso, achar que essa pessoa é uma ingrata, porque é evidente a ação de Deus em nossas vidas, é evidente ver o favorecer de Deus na nossa caminhada. Como então nós podemos ser tão injustos em dizer: o Senhor não está nem aí para a minha situação?
Isso se dá porque nós temos a sensação de que quando estamos com Deus, nós somos o próprio Deus, e não é assim. Nós temos que perder em nossa mentalidade que nós não podemos sofrer, nós podemos sofrer sim. Um servo fiel do Senhor é um servo que coloca o seu coração no Senhor e não que coloca apenas louvores no altar dele. Deus nunca pediu, sempre que está comigo, sempre que estiver comigo, só me adore. Tem isso no texto bíblico? Você consegue encontrar no texto bíblico, quando entrar no seu quarto em secreto só fale palavras boas, porque eu sou vaidoso e eu quero saber só aquilo de bom que tem no seu coração. Tem isso no texto bíblico? Por que então nós insistimos em acreditar que nós sempre temos que ir ao Senhor com um coração agradecido? Querido, o Senhor é depósito de corações, não apenas de gratidões. Fato é, Deus está fazendo, mas nós somos humanos e às vezes nos deparamos como esse personagem aqui do livro de Isaías, angustiados. Nós olhamos para a esquerda e não vemos Deus. Nós olhamos para a direita e não vemos Deus. Olhamos para frente e não vemos Deus. Olhamos para trás e não vemos Deus. Às vezes estamos passando sim por momentos complicados e não conseguimos observar a Deus. Não é o tempo inteiro que nós estamos felizes. Não é o tempo inteiro que nós estamos em gratidão. E não devemos nos envergonhar disso. É claro que se manter numa posição de vitimismo frente à grandeza de Deus, tem alguma coisa errada. Mas colocar o seu coração entristecido a um Deus poderoso que te ama, isso demonstra que você confia nele. Estava conversando com Júlia, estou te citando mais uma vez, eu amo citá-la. Estava conversando com ela ontem e ela, eu não sei o que a gente estava vendo na televisão, e ela falou assim, eu não lembro, eu sei que a gente começou a falar do meu pai. E aí eu falei para ela assim, meu pai ele não consegue usar muito bem o diafragma, que eu acho que todo mundo aqui sabe, ele está até filmando na internet, né? Pode ser que ele escute eu falando dele, mas não tem problema não. Ele não usa o diafragma, ele fez uma cirurgia em 2015 de coluna e a cirurgia deu errado e meu pai ficou com tetraplegia flácida, ou seja, do peito para baixo ele não tem movimentos firmes, né, concisos. E o diafragma, né, do peito para baixo, então ele não tem um movimento voluntário do diafragma, ele não consegue fazer esse movimento de respiração, até mesmo movimento para ir ao banheiro, com facilidade como nós fazemos, né? Não consegue. Quando meu pai ficou com esse problema, foi muito difícil. Hoje ele está reabilitado, ele fez fisioterapia respiratória, e isso ajuda ele a respirar, né? Hoje ele respira com tranquilidade. Mas quando aconteceu, eu me lembro de estar com meu pai no leito, né, do hospital, e ele engasgando com o próprio ar. Eu me lembro disso. Uma coisa que é tão simples, não é? Respirar. Alguém aqui pensa para respirar? Eu vou respirar agora. Não, a gente respira com tanta naturalidade, né? É tão simples. Eu acho que ninguém aqui teve dificuldade de respirar, teve que fazer uma faculdade para poder respirar, um curso, vem aprender a respirar. Acho que não, todo mundo sabe respirar, é uma condição natural. Só que meu pai desaprendeu a respirar. E o engraçado é que meu pai é o cara mais forte que eu já vi na minha vida. É de verdade. Aquele homem, ele tem uma força que é uma coisa descomunal. Meu pai é mestre de obras, né? E ele construía casas, desde a fundação até o acabamento. Um homem de um vigor muito grande, muito grande.
E foi a primeira vez na vida, que eu vi meu pai chorar. Meu pai apertou minha mão com muita força, enquanto não conseguia respirar, e ele falou o seguinte: Gabriel, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais, chorando e falando, eu não estou aguentando mais. Eu não quero isso mais, eu quero desistir. Meu pai estava pensando em desistir, porque ele não estava conseguindo fazer uma coisa que é tão simples para mim e para você, que era respirar. Às vezes as coisas parecem muito simples para mim, e eu olho para o outro que está sofrendo com aquilo, e eu falo, pô, que tolice! Pô, mas isso é tão bobo! Como assim você está triste por causa disso? Como assim você está desanimado porque isso aconteceu na sua vida? Só que a medida da dor do outro não é a nossa medida, e nós temos que ter compaixão, querido. Enquanto meu pai falava, eu quero desistir, eu estava respirando sem precisar pensar em como respirava. Mas ele não estava conseguindo, ele estava angustiado, ele estava desesperado. Um amigo meu, ele estava fazendo seminário, lá de Rio das Ostras. E ele teve que sair da igreja, porque um pastor mal instruído disse para ele que ele tinha cometido um erro com os jovens e adolescentes. Ele tinha falado sobre depressão. Um pastor muito mal instruído disse assim, depressão não existe para crente. Nunca mais fale isso aqui na igreja. E ele era um cara que, apesar de seminarista, de ter chamado pastoral, estava sofrendo de depressão naquele momento. Ele saiu da igreja com um quadro muito piorado. Nós temos que perder a noção de que nós somos invulneráveis, que nós somos imbatíveis, porque não somos, queridos. Nós sofremos, e às vezes sofremos por aquilo que nós nunca imaginamos que iríamos sofrer. Imagina meu pai numa obra pegando um caibro de 60 quilos no ombro, e um momento você chegar para ele e falar, um dia você vai chorar porque não vai conseguir respirar. Ele ia rir de você e falar, como assim? Olha só o vigor físico que eu tenho. Eu respiro carregando 2 sacos de cimento, rapaz, como assim eu não vou conseguir respirar? O problema, ele parece pequeno quando ele está externo, mas quando ele vem para dentro do nosso coração, querido, ele machuca e machuca muito. E eu não consigo mensurar o que cada um de vocês pode ter passado nesse momento de pandemia. Ou mais, eu não consigo mensurar o que cada um de vocês está passando nesse momento de pandemia. Pode estar doendo. E pode ser uma coisinha pequenininha, que até você mesmo está tentando se tapear. Eu não posso sofrer por isso, é tão pequenininho. Só que a gente não pode esquecer que o povo de Israel, o povo de Deus, discípulos de Cristo, também sofrem. Também tem depressão. Também tem ansiedade. Também tem aflição. Também precisa ir no psicólogo. Também tem que ir no psiquiatra. Quem sabe? Também é vulnerável. Também é abalável. E a gente precisa tirar a máscara de imbatíveis. E aí o profeta continua perguntando a essa pessoa, no verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você pode sim estar em momentos de dor. Pode. Você pode sim sofrer por coisas que aparentemente nunca sofreria. Pode. Agora, você como servo do Senhor tem que lembrar dele também. Relembrando a história do meu pai ficou no hospital um bom tempo,
tá, gente? Eu estava no seminário quando isso aconteceu, no 2º ano. Eu ia para lá, minha mãe ficava lá. Quando eu ia, minha mãe ia para casa de uma tia dormir, né? Porque você não consegue dormir no hospital. Acho que vocês já tiveram essa experiência aqui, é uma loucura. Aquele momento de reabilitação, fazendo fisioterapia respiratória, fisioterapia para a perna, e não responde, e é uma aflição, um nervosismo, e acontece todo tipo de coisa, o tempo vai passando, passa 1 mês, passa 2 meses, e você ali, naquela luta, passa 3 meses, 4 meses, e o tempo vai passando. E aí chegou um momento que a ficha começou a cair, porque as coisas já acontecem assim, né? A gente, num primeiro momento, não consegue perceber com clareza o que está acontecendo. Uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu isso, que a dor, o problema da dor é essa. Ela não vem de uma vez só. Ela vai te machucando aos poucos. E aí você vai sendo minado pela dor. Até que quando a ficha caiu, você já está praticamente destruído. Isso aconteceu um pouco lá com os meus pais, comigo, porque a coisa foi acontecendo e a gente foi ficando desanimado, e os problemas surgiam. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, e hoje eu me lembro disso com alegria, é que graças a Deus eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe são cristãos, têm o Senhor como premissa maior de suas vidas, e eu conseguia perceber o Senhor Deus lá dentro. Era impressionante. Ao ponto de, em um determinado momento, quando as coisas estavam começando a se estabilizar, começaram aquelas vozes, né? Esse médico errou com você. Pessoas, né? Que estão perto da gente. Esse médico tem que ser processado. Você vai ganhar uma fortuna em cima desse médico. As pessoas falando com meu pai, com a minha mãe, comigo. Você agora tem que ser indenizado. Parte para cima dele. Eu vou te ajudar, eu vou te arrumar um advogado, que não sei o quê. E começaram. E meu pai ouvindo aquilo. Isso aconteceu durante um tempo, tá? Isso começou a acontecer e aconteceu durante um tempo. Até que em um determinado momento eu ouvi meu pai falando o seguinte, para uma dessas pessoas. Não. Ele só virou para a pessoa e falou assim, não. A pessoa chegou a se assustar. E aí sabe o que ele falou? Eu estou nas mãos do Senhor. E se aconteceu comigo, eu vou aprender a viver com isso. Eu já estou há um tempo aqui. E aqui esse médico mesmo ouviu falar de Deus através da minha boca. Como agora eu vou me virar contra ele? Não. Porque o que aconteceu comigo, aconteceu, mas Deus está comigo. Eu não vou precisar me virar contra ninguém. Eu vou aprender a viver novamente. Isso, querido, demonstra uma consciência de que a dor está ali, mas Deus também está. Julia ontem me perguntou, seu pai foi no psicólogo quando aconteceu isso com ele? Eu acho isso muito esquisito, porque eu digo, não. Meu pai tomou remédio antidepressivo 2 semanas, se eu não estou enganado. Depois, ele ficou uns 6 meses no hospital. Depois, nunca mais. Ele poderia ter tomado? Poderia ter tomado. Se ele tivesse a necessidade de ter tomado o remédio, ele teria que tomar o remédio. Mas ele teve uma convicção tão grande que ele estaria sendo sustentado pelo Senhor que ele não tomou. E ele foi sustentado pelo Senhor. Tanto é que Júlia ontem mesmo falou para mim, é engraçado como teu pai é forte, né? Se reabilitou e está vivendo a vida dele. Isso, querido, acontece porque ainda que soframos, ainda que passemos por momentos de dor, o profeta nos lembra, Deus está conosco. Nós sofremos sim, nós podemos ir ao psicólogo sim, nós podemos ir ao psiquiatra sim, nós podemos nos humilhar sim, nós podemos enfraquecer sim, mas Deus está conosco. E quando temos essa convicção, quando estamos com Deus, no momento que estamos fracos, nós somos fortes, já diz o apóstolo Paulo.
O lugar do enfraquecido é com Deus, porque em Deus o fraco é forte, o maluco é sábio, o doente é sadio. Em Deus a lógica é invertida. Por isso que o lugar de dor é em Jesus. O lugar do quarto secreto não é um lugar só de gratidão, é um lugar de dor também, porque o fraco em Deus é forte. E o texto continua, no verso 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Volta aquilo que eu falei. O que o texto aqui está querendo dizer? Até os jovens, até quem não deveria se cansar, se cansa. Até os cristãos que não deveriam sofrer, sofrem. Até os cristãos que têm um Deus inabalável perto deles, também caem. Vamos ser humildes. Vamos entender que somos limitados. Nosso Deus é sim grandioso, mas nós somos pequenos. Nosso Deus é sim maravilhoso, mas nós não somos. Nosso Deus é sim poderoso, mas nós não somos. E aí eu me lembro de Jó, né? O livro de Jó é fantástico. Deixa eu botar aqui rapidinho. Jó 4. Jó, todo mundo sabe a história de Jó, um homem de Deus, um homem fantástico, né? De uma índole irreparável, de uma confiança no Senhor absoluta, homem rico, de muitas bens, família bonita, tudo direitinho. O que acontece com Jó? Tudo desmorona, tudo desmorona. E é engraçado que Jó, ele passa por alguns momentos, e o livro de Jó demonstra isso. E tem um momento em particular que chama muito a minha atenção, que é o capítulo 4, que o amigo de Jó, vira para Jó e fala o seguinte, olha isso, capítulo 4, verso 3, pense bem, ele faz falando para Jó, pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras deram firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você mesmo? E seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? O amigo de Jó olha para Jó desanimado e não consegue entender aquilo. Ô Jó, você não é o camarada que sempre fortaleceu os joelhos desanimados? Não é você que sempre deu força aos cansados? Não é você que sempre teve uma palavra de ânimo? Não é você que sempre aconselhou aquele que não conseguia enxergar que Deus estava com ele? Por que agora você, quando sofre, está tão desanimado, ou até mais do que aqueles que você mesmo aconselhava? Pô, Jó, você é um hipócrita, Jó. Porque quando o outro estava sofrendo, você estava dizendo que existe um Deus poderoso que ia sustentá-lo. Agora você que sofre e você desanima. Cadê o Deus poderoso então? Cadê o discurso inflamado? Sabe o que esse texto me demonstra, querido? Que até Jó cai, até Jó desanima, até Jó sofre. Quem somos nós para não sofrer? Eu vou mais. Não me segurem, eu vou mais. Getsemane. Lembra do Getsemane? Lembra? Senhor, Jesus Cristo falando, Senhor Deus, olha só, eu não quero fazer esse negócio não, de cruz não. Eu não quero não. Isso deve doer. Claro que eu estou fazendo aqui uma paráfrase, né? Isso deve doer, vai ser difícil. Eu não quero esse negócio, me afastar de ti. Vou sofrer, não quero não. Mas seja feita a tua vontade. O texto diz o quê? Que Jesus suou sangue.
de desespero, de angústia, de aflição. Até o Cristo de Deus se angustiou, querido. Até o Cristo de Deus se feriu. E eu vou além. Jesus está na cruz. Ele levanta a cabeça para o céu e diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Até aqueles que parecem ser inabaláveis caem. A gente tem que ter consciência que nós podemos cair. Nós podemos cair. E o texto continua. Isaías, deixa eu voltar lá. Já estou encerrando. Verso 31. Olha só. Até os jovens caem, se cansam, ficam exaustos. Até aquele que aparentemente nunca vai cair, cai. Cai. Todos nós estamos suscetíveis a cair, a desanimar. Aí vem o verso 31, o profeta dizendo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como a águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Eu não consigo não lembrar do que eu já falei com vocês. Meu pai, em momento de dor, visivelmente sendo revigorado pelo Senhor. Em momento de profunda tristeza, sendo revigorado pelo Senhor. Então, querido, você pode sofrer sim, mas Deus pode te fazer. Som. Escutam bem? Continuando. Você pode sofrer sim, mas Deus pode fazer sim você voar como águia. Você pode, apesar do momento de dor, estar lá nos céus. E eu lembro da cara da pessoa que falava: processa ele. Cristã também, tá? Processa ele. Aí meu pai dizendo: não por causa disso, disso e disso. Eu lembro a cara da pessoa. Certamente essa pessoa olhou para meu pai e falou: como pode estar voando como águia? Está voando como águia. Mesmo deitado no leito no hospital. No momento de dor, nós podemos voar como águia. E aí, para fechar, eu quero trazer uma observação aqui para vocês. O verso 31, ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor. É o último ponto. Quando a gente lê esse texto, esperam. Opa, a palavra ela é clara, a gente tem que esperar no Senhor. Parece que é uma posição inerte, né? Imóvel, estática. Opa, estou sofrendo, eu vou então esperar no Senhor. Aí você nem se mexe, nem pisca, porque você está esperando no Senhor. A palavra no hebraico aqui, querido, é kafá. Kafá significa uma corda flexível, que tem a capacidade de ser distorcida, puxada, e quando você puxa o kafá, ela estica. O que na verdade o texto está dizendo é: seja o kafá na mão de Deus, porque se você for o kafá na mão de Deus, você
voará como águia. Ou seja, não é fique inerte, não. Esteja nele, sofra nele, seja distorcido nele, seja ferido nele, seja esticado por ele, seja amassado por ele, porque o cafá acontece isso. Se você for um cafá na mão de Deus, você voará como águia, você terá suas forças renovadas, você terá ânimo, você de desânimo terá encorajamento. Então não espere no Senhor, mas sofra no Senhor. Não regozije-se só no Senhor, não. O texto diz isso, né? Regozije-se no Senhor, mas não só, sofra no Senhor também. Seja o cafá na mão de Deus, deixa Ele te esticar, sofra sim. Seja distorcido, seja amassado, seja aniquilado, mas tenha a convicção de que você está com o Senhor. E quando nós somos cafá na mão do Senhor, falamos o que Paulo falou na carta aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, quando fala isso, ele está preso, ele é cafá. Paulo, quando ele fala isso, ele está sendo amassado, destruído. Os soldados romanos batem nele e ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque eu tenho a consciência de que não sou forte, sou fraco. Eu tenho a consciência de que não sou inabalável, sou abalável. Eu tenho a consciência de que sim, eu estou sofrendo, mas estou com Ele. Eu sou o cafá na mão de Deus e por isso posso sofrer. O apóstolo Paulo é grandioso. Eu posso viver na fartura, mas também posso viver na escassez. Eu posso estar num lugar de exaltação, mas também posso estar num lugar de humilhação. Eu posso regozijar no Senhor, mas eu posso sofrer no Senhor, porque eu sou cafá na mão de Deus. Eu sou corda flexível. Eu sou corda que aguenta o tranco, porque quem está puxando o tranco é Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele falou uma coisa que é muito interessante, e é com isso que eu quero fechar. O ânimo, ele não vem nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Ele vem de cima. Porque quando nós olhamos para fora, só conseguimos ver desgraça. Estamos em um momento de pandemia, estamos num momento complicado, difícil. Tem pessoas que perderam entes queridos. Tem pessoas que não perderam, mas estão temerosos em perder. Temos pessoas que ainda não perderam, mas estão no hospital com entes queridos. Não estão no hospital, né? Mas têm entes queridos no hospital. Tem pessoas que perderam o emprego. Tem pessoas que não perderam, mas estão no iminente acontecimento de que vão perder. Tem pessoas que não estão, mas estão temerosas que podem perder. Tem pessoas sofrendo por todo tipo de coisa nesse momento. Todo tipo de coisa. E quando olhamos para fora, vemos isso e desanimamos. Então eu tenho que buscar o ânimo dentro de mim. Aí eu olho para dentro de mim. E a palavra de Deus me mostra que eu sou o quê? Fraco. Limitado. Pecador. Mesquinho. Então eu também não consigo encontrar ânimo dentro de mim. Porque eu percebo que as minhas forças não são suficientes para me dar ânimo. Então a única forma de encontrar ânimo, segundo o Hernandes Dias Lopes, é olhando para cima. Porque é só Deus que pode me reanimar. Porque só Deus, como diz o texto que nós lemos, é o Deus eterno. Só Deus é o Criador dos céus e da terra. Só Deus não se cansa e não fica exausto. Só Deus que tem sabedoria insondável. Só Deus que fortalece o cansado. Só Deus que dá grande vigor a quem está sem forças. Então, querido, você pode estar desanimado, você pode estar sem forças sim. Não tenha vergonha disso, não tenha medo disso. Procure ajuda sim. Se você precisar de uma ajuda de um irmão, vá até um irmão que você confia e desabafa para ele.
Se você precisar de ajuda de um profissional, um psicólogo, vai ao psicólogo sim. Procure ajuda. Se ele te indicar para um psiquiatra, não fica com essa neura. Psiquiatra é coisa de maluco, eu não sou maluco. Não tem nada disso. Vá ao profissional sim. Faça isso, é o conselho que eu dou a vocês. Mas, junto a isso, e até mais importante que isso, olhe para cima. Porque o seu Deus eterno, está com você. E você tem que ter a convicção em ser um cafá na mão do Senhor. Você tem que sofrer nele, não apenas regozijar nele. Que essa palavra ela possa de fato fazer sentido no teu coração. E que você não tenha vergonha de sofrer. Muito pelo contrário. Porque quando você reconhece a sua fraqueza, é que Deus vai te demonstrar, vai revelar para você a sua verdadeira força. Porque é nele que nós somos fortalecidos, é nele que nós nos tornamos inabaláveis. A gente vai cantar ao Senhor nesse momento, nos colocar diante dele, clamando para que ele preencha o nosso coração de ânimo, pedindo que ele continue a nos ajudar sempre, que ele nos ajude a sonhar. Está tão difícil sonhar hoje, né? Tão difícil, mas Deus ele pode revigorar os nossos sonhos, ele pode ressuscitar os nossos sonhos, se nós tomarmos a decisão de sermos cafá nas mãos do Senhor. E enquanto estivermos cantando também, vamos estar participando do momento de dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, enquanto estivermos cantando, só colocar ele no gasofilácio. Só uma coisa, não vá todo mundo de uma vez só, tá? Estamos em pandemia, temos que respeitar o protocolo, então vai cada um de uma vez, não fique perto, tá bom, meu querido? Se consagre ao Senhor nesse momento, derrame seu coração a Ele. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé? Quando as aflições da vida tentam sufocar meus sonhos, ou minar as minhas forças para continuar, a tua palavra me restaura confiança de que a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos rega uma semente de esperança naquilo que creio com todo o coração. Eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. Quando as aflições da vida tentam sufocar meus sonhos ou minar as minhas forças para continuar, a tua palavra me restaura confiança de que a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos rega uma semente de esperança daquilo que creio com todo o coração. Eu sei que meu Redentor
Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. O que é melhor para mim, eu sei que o meu Deus fará, mesmo que eu não veja e nem possa sonhar. Eu sei que meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. É fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. Amém, querido. Você crê nisso? Você crê que Deus tem poder para ressuscitar sonhos? Você crê que Deus ele tem de fato a capacidade de fazer você voltar a sonhar? Porque Ele pode. Ele pode. Tem um amigo meu, um jovem na verdade, lá da igreja que eu saí, ele fala o seguinte: Deus é o cara. Se Ele quiser, Ele faz. Aquele jeitão bem jovem. Ele fala aquilo com tanta inocência, novinho. Mas eu nunca ouvi palavras teológicas tão sábias. Verdade. Deus é o cara. E Ele pode. Pode parecer que não, porque é tanta dor, né? Mas Ele pode. Pode doer, mas Deus pode curar. Pode parecer impossível, mas Deus pode realizar. Pode parecer inalcançável, tá lá no alto, mas Deus pode te fazer voar. É possível alcançar, se estivermos com Ele. Nós vamos orar para encerrar o culto. Vamos orar consagrando os dízimos, as ofertas. Vamos orar também pelos aniversariantes. Mas eu quero orar por você, caso você tenha alguma coisa no seu coração que clama por Deus. Lembra da mensagem? Vale a pena se humilhar diante dele. Vale a pena demonstrar vulnerabilidade. Vale a pena sofrer nele. Vale a pena reclamar com ele. Eu quero te dar essa possibilidade de clamar ao Senhor nesse momento. Se você tem algum sonho que parece inalcançável, coloque no altar do Senhor. Se você tem uma dor que parece que nunca vai passar, coloque no altar do Senhor. Se está difícil para você, venha ao altar do Senhor e fale: Senhor, está difícil para mim. E se está difícil para mim, eu tenho que colocar diante de Ti. Quero te convidar a vir aqui. Eu quero orar por você. Quero clamar a Deus por sua vida e por seus sonhos. Eu não vou ficar insistindo não, tá, gente? Porque altar do Senhor é lugar de gente corajosa, que tem coragem de se humilhar diante dele.
Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Pode parecer difícil, mas Deus pode. Você que está fazendo aniversário, eu também não vou chamar pelo nome. Vem aqui na frente que eu também vou orar por você. Você que faz aniversário hoje ou ao longo da semana. Quero agradecer ao Senhor por sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor fortalece os nossos corações. Obrigado, Pai, por mostrar que eu não preciso ficar com aspecto de invulnerável. Eu não preciso demonstrar ao mundo que sou inabalável, porque na verdade inabalável é o Senhor ao qual eu sirvo. E estamos aqui, Pai, como igreja do Senhor, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Sua intervenção e nos colocando, Pai, à Sua disposição para sermos Cafá em Suas santas mãos. Queremos, Pai, passar pelos momentos fáceis, mas também pelos momentos difíceis com o Senhor, na certeza de que o Senhor revigora os cansados, na certeza de que o Senhor dá fôlego àqueles que não aguentam mais caminhar, e na certeza de que o Senhor faz voar aqueles que há muito tempo acreditam que nunca mais terão asas. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui no seu altar, Pai. O meu clamor é que seu Espírito Santo vá até esses corações e transforme-os e capacite-os para que eles possam viver segundo a Tua vontade, segundo os Teus desígnios. Que o Senhor os fortaleça, os reanime, para que eles possam viver como o texto diz, revigorados, encorajados no nome do Senhor. Queremos colocar também diante de Ti nesse momento, Pai, todos que estão fazendo aniversário. Queremos agradecer a Ti por mais um ano de vida desses nossos irmãos, porque o Senhor tem sustentado cada um deles até aqui. Pedimos que as Suas ricas bênçãos, Pai, esteja sobre eles e sobre a sua família. Também consagramos a Ti nesse momento os dízimos e as ofertas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor ainda tem mantido pessoas com coração fiel a Ti, com coração grato por tudo que o Senhor tem feito. E peço que o Senhor derrame também as Suas bênçãos sobre cada uma delas. Que elas possam, Pai, serem prósperos em Ti. Que nada venha a faltar em sua casa, em sua família. Louvamos o Teu santo nome por tudo. Louvamos o Teu santo nome pela alegria. E louvamos também o Seu santo nome pela tristeza, pela dor. Porque é na dor, é na tristeza, é na fraqueza que o Senhor nos faz fortes. Esteja conosco, Pai, no restante dessa semana. Que nós possamos continuar a ouvir a Sua doce voz. Que nós possamos continuar a nos render diante do Teu altar, diante da Tua cruz, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos. Louvamos o Teu santo nome, hoje e todo sempre. Oramos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vocês que estão aqui na frente, não desanima. Eu contei uma história hoje de um cara que eu admiro muito e que teve coragem de chorar. Deus, Ele responde aos corações, tenho certeza. Então, se você está triste, espera nele e você terá a resposta. É inevitável. Isso vai acontecer. Eu falo disso tão certo
creia nele e ele te fará voar como um águia. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos encerrando o culto. Faça a sua oração silenciosa. Entregue ao Senhor esse momento, consagre a Ele esse momento, e que Deus abençoe vocês ao longo da semana.